Pessoal da Torcida Tricolor, voltamos agora com mais informações. Agora vocês já devem ter se acostumado com esse procedimento. A gente grava o vídeo do jogo mais rápido, com aquele calor da emoção da partida, e depois a gente desce para a zona mista. O Gabriel fica aí monitorando a coletiva do Fernando Diniz, e também você escutou principalmente a entrevista do Daniel Alves. Gente, a melhor entrevista que o Daniel Alves teve desde que ele chegou no São Paulo, como jogador de São Paulo, de longe, a melhor entrevista que ele deu. Ele foi muito claro em quanto faz mal quando o São Paulo se divide. E ele falou da parte interna do clube e que chega assim no CT, porque foi o complemento do Edu, né? Chega no CT, então o negócio é bem complicado. E aí, bom, tivemos o Vitor Bueno também, que a gente falou com o Vitor Bueno, e falamos com o Antony do gol, e com o Thiago Volpi. Aliás, eu tenho uma informação sobre o Thiago Volpi. Thiago Volpi, eu conversei com o Eduardo Afonso, da ESPN, Edu Afonso aí no Twitter. O cara é o primeiro a chegar, óbvio, né? Os goleiros sempre chegam meia hora antes. Quando acaba o treinamento, assim como fazia Rogério Ceni, Thiago Volpi fica 1 hora a mais no refis, sem que ninguém peça, com orientação. Ele fala, olha, eu quero fazer o que vocês me sugerem, e ele faz isso por conta. Esse nível técnico que vocês estão vendo do Thiago Volpi é fruto de muito esforço, dedicação e respeito ao clube. Parece que é uma coisa que caracteriza a carreira dele. Agora, o que é pior dessa história é que o diretor financeiro de São Paulo, Elias, ele vê como perigosa a contratação do Thiago Volpi do ponto de vista financeiro. Se o São Paulo não contratar Thiago Volpi, vai ser um erro catastrófico de planejamento do clube, porque qualquer goleiro que venha, né, o pessoal fala, o Tadeu é mais barato, que tá jogando no Goiás. O problema do Tadeu no Goiás é, como até o Edu estava falando, um goleiro de uma agremiação que disputa um outro campeonato, que não um campeonato que aspira a parte de cima da tabela, é um cara que faz 30 milagres, mas toma 3, 4 gols. Aqui ele vai ter 3, 4 bolas. Se ele tiver uma média de tomar 2 gols, não resolve, e esse erro já cometemos muitas vezes. Thiago Volpi é uma certeza, então fica aí, a gente precisa que haja uma mobilização do São Paulo para se conscientizar disso. Nem que seja a única contratação, nem que o São Paulo se planeje para fazer uma contratação para 2020, Thiago Volpi. Eu considero uma necessidade a manutenção do Thiago Volpi. É difícil hoje você ter uma certeza, uma contratação que seja certa. O São Paulo, por exemplo, quando trouxe o Hernanes, todo mundo achava que ia dar certo. E não deu certo. Talvez você tenha um cara... Pelo menos nesse ano não deu, ainda tem esperança para o ano que vem, mas... Não deu certo em 2019, mas você tem um cara numa posição ultra carente sua há pelo menos 3 anos, e o São Paulo conseguiu, em teoria, encaminhar um cara que resolve essa posição tecnicamente, é um líder do grupo, é um cara comprometido, é um cara que já se mostrou que vem dando certo, é o principal jogador do São Paulo em 2019, com alguma sobra. Então, assim, você tem esse cenário. Se você pudesse se planejar para trazer o Thiago Volpi como única contratação, só tem dinheiro para trazer um cara, só tem 20 milhões para contratar. Dê prioridade ao Thiago Volpi, e aí depois você vai pagar as contas, que também não pode arrebentar o clube, não pode continuar esse processo de destruição financeira que o São Paulo tem feito em 2018 e principalmente em 2019. Falando do principal de tudo hoje, acho que tudo ficou em segundo plano em relação à entrevista do Daniel Alves. Eu divido em 2 momentos. O contexto geral ele é excelente a entrevista dele, mas quando ele passa a falar um pouquinho do campo, que eu acho que é uma pergunta até do André Hernan, se eu não estou enganado, eu seguraria um pouco. A parte do campo, especificamente, do campo diretamente, eu seguraria um pouco. São Paulo vem de 4 jogos sem vencer, ameaçou ali flertar com sair da zona de Libertadores direta, perde jogo, joga mal, agora vai ter o Grêmio e não sei o que, acontece um monte de coisas, e protesto, isso e aquilo. Eu seguraria, porque você ganhou o jogo depois de 4 jogos, você precisa ter um mínimo de um bom ambiente, um mínimo de pauta positiva, pelo menos no que diz respeito ao campo. O São Paulo se recuperou, o São Paulo ganhou uma partida, tirar um pouco da pauta negativa do clube, do dia a dia. Em relação à política do clube, aí eu já vejo algo como um efeito contrário, um cara com peso do Daniel Alves falar isso. Porque aí é um negócio que já está ruim, e que uma declaração dele talvez apazigue um pouquinho, pelo menos para essa reta final de temporada, que o São Paulo precisa de um pouco de paz. E dá força pro Raí, porque foi muito perguntado isso. Porque ele falou, um cara que muito conversou com você nas negociações foi o Raí, né? E já havia aí um consenso e uma pressão para substituir o Raí por um conselheiro, que seria um erro enorme, por pior que seja. E a gente, sem querer te cortar, mas já cortando, a gente abordou isso em infinitas lives. O nosso medo da saída do Raí é quem coloca, e querem colocar um conselheiro.
enfim. Entendeu? Coisa que nós vamos abordar amanhã na live de novo. A gente vai falar disso mais uma vez, sobre a possibilidade de saída do Raí, da possibilidade de entrar um conselheiro que a gente vê com maus olhos. Vamos falar principalmente do projeto de separação, que é muito importante, mas hoje sim, veio a vitória. Eu fiz uma pergunta pro Vitor Bueno, que o Vitor Bueno falou, eu perguntei de confiança, ele falou, não, tivemos confiança, dominamos o jogo, por mais que dominassem o jogo, e aí não deu para eu rebater, porque ali não é um debate, era só... o São Paulo correu riscos contra o Vasco, principalmente no final do jogo, poderia ter tomado o gol. Não foi bom. Não foi bom. Disso. Então, assim, enfim, fiquem com o que a gente tem de zona mista. Só duas coisas muito rápidas. A primeira é 2 pontos relevantes da entrevista do Daniel Alves também. O primeiro deles, você não pode pegar um clichê e tratar como tudo. Precisa ter estabilidade, precisa ter continuidade e tudo. Se algo não está funcionando, que claramente não está funcionando e não apresenta evolução naquilo que se propõe, não é porque, então, é só a continuidade que dá resultado, única e exclusivamente. Existe uma continuidade aliada a outros aspectos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, assim como, e a gente pode abordar isso depois, mas assim como me chamou a atenção o Juan Fran já ter uma noção do futebol brasileiro muito grande, de times que se desorganizam e tudo mais, o Daniel Alves, em pouco tempo, já tem uma noção do São Paulo muito grande em relação a grupos políticos, a como o São Paulo se divide politicamente. A única coisa que eu acho que ele ainda não percebeu é que ele cita que ali quer todo mundo bem do São Paulo. Não é necessariamente verdade, mas o resto ele já entendeu muito bem como funcionam as coisas dentro de São Paulo. Então, gente, esse vídeo vai ficar muito maior que a cabeça, né? O vídeo de jogo. A Vives fez uma careta, pena que vocês não estão vendo. Amanhã a gente volta 8 horas, não? Hoje, né? Hoje, porque é verdade, sai meio-dia. Hoje a gente volta 8 horas da noite com a live de Black Friday, em que nós vamos falar da separação, vamos falar do Raí e vamos mandar links avontes pra galera poder comprar e receber cashback, que é aí uma parceria que a gente tem com a Gapple. Então, assim, aproveita, não perca, você que vai fazer compras aí online, aproveita e espera, porque a gente tem link de tudo quanto é loja. Muito legal essa parte aí. Então, fiquem de olho, 8 horas estaremos lá para discutir coisas importantes do clube e para aproveitar para mandar link pra galera. Vocês vão pedindo e a Vives vai mandando o link. Coitada, ela fez outra careta aqui. A gente, infelizmente, tá vendo. Então, fiquem com tudo que a gente pegou na Zona Mista agora. Ô Vitor, São Paulo hoje conseguiu um resultado muito importante para conquistar a vaga direta para a Libertadores. Quanto isso melhora a confiança do time? Que em alguns momentos contra o Vasco, parecia que o time estava sem confiança pelo que aconteceu no jogo contra o Ceará. Ao contrário, eu acho que do que você está falando, não faltou confiança nenhuma, até porque controlamos tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo. Acho que as chances que eles tiveram foram apenas de bola parada. Poderíamos ter matado o jogo já no primeiro tempo. Criamos bastante, impomos a filosofia, aquilo que o professor treina e treina muito. Eu acho que tivemos o total controle da partida, as melhores chances foram nossas, e então temos que valorizar, além dos 3 pontos, a atuação da equipe. São 2 decisões que você considera, num campeonato sem decisão, você considera Grêmio e Inter 2 decisões para vocês? Sim, com certeza. Colocamos na nossa cabeça que no jogo contra o Santos, que eram 6 finais, deixamos escapar 2. Hoje conseguimos ganhar uma final, domingo outra final, semana que vem contra o Inter outra final, pensar passo a passo. Acho que é assim que tem que ser para conseguirmos o nosso objetivo final. Antônio, no momento do gol você teve muita tranquilidade. Como é que foi fazer o gol e recuperar, né? Porque alguns lances você tinha perdido em alguns jogos, gols desse tipo. Hoje você teve tranquilidade, fez um gol tão importante. Como é que foi isso e o quanto isso traz confiança para o time que briga pela Libertadores direto? Primeiramente, muito feliz pelo gol. A gente sabe da importância de fazer um gol, mas acho que o mérito todo é da equipe. Eu tive tranquilidade no lance, sim. Essa tranquilidade que o Diniz vem passando, que o meu grupo vem passando. Então, na hora de finalizar ali, eu pude ser feliz e, graças a Deus, deu tudo certo. Qual o tamanho do passo que você acha que deram com essa vitória, como objetivo que é agora a fase de grupos da Libertadores? É importante, né, a vitória, mas acho que é com humildade, passo a passo, que a gente vai conquistar o nosso objetivo, que é a vaga direta na Libertadores. Então, não podemos se contentar com essa vitória. Feliz, mas agora é focar, que a gente sabe que jogar contra o Grêmio lá vai ser difícil, mas trabalhando com foco, com o objetivo da vitória, pode dar tudo certo. Os torcedores muitas vezes cobram a sua finalização, e hoje a sua finalização foi muito bem feita, foi um bonito gol. Você está se cobrando disso? Como é que está essa parte da finalização sua?
Me cobro todo dia. Acho que os meus erros eu vou me cobrando muito, porque eu já tive daquele lado, então, sim, alguns jogos eu pequei na finalização, mas eu fico muito feliz, porque o grupo sabe o tanto que eu treino no dia a dia. Então a torcida tá na razão, sim. Eles vêm aqui para ver o São Paulo vencer. Então eu me cobro, sim, e hoje eu pude ser feliz e graças a Deus deu tudo certo. Queria que você falasse num todo da atuação do São Paulo. O Vasco não ameaçou muito, teve uma bola que você pegou ali em cima que era praticamente indefensável. E o quanto essa vitória dá confiança a vocês que o segundo objetivo, que o primeiro era o título, está muito próximo de ser alcançado, que é a vaga na fase de grupos. Importante, a gente sabe o quanto era importante ganhar hoje aqui para manter essa distância dos rivais que vinham chegando e para nos aproximar também do Grêmio. Então hoje a gente conseguiu, não é fácil, o time do Vasco não é um bom time que tem crescido durante o campeonato também, e a gente teve boas oportunidades durante o jogo. Talvez pudesse ser um placar um pouquinho mais confortável, mas como a gente falou ali dentro, o importante é ganhar, nesse momento o importante é ganhar, seguir somando 3 pontos e agora pensar no confronto direto que a gente tem com o Grêmio, que é muito importante e pode já adiantar muita coisa no tema Libertadores. O quanto facilita o G4 ter virado o G6 e te surpreende, mesmo com alguma irregularidade ao longo do campeonato, o time chegar com essa chance toda? É positivo, positivo. A situação nos favoreceu para isso, mas a gente não pode e nem deve se conformar com o simples fato de ser G6. A gente vai nesse intuito de seguir ganhando esses 3 últimos jogos que faltam para terminar na melhor posição possível. E hoje o que nos alcança no campeonato é chegar até o 4º colocado. Então é para isso que a gente vai, lógico, pensando adversário após adversário nesses 3 jogos que faltam. Tem que mudar muito o time pensando na Libertadores para ir longe no ano que vem? Não é questão de mudar, é que aqui a gente sabe que o futebol ele é feito de resultado. Quando se ganha, todo mundo às vezes é bom, e quando se perde, a maioria não presta. Então a gente tem que tratar de ser o mais consciente possível e ver o que a gente está fazendo de bom, o que está fazendo de mal. Claro que teve muitas coisas que não foram bom, não vamos querer esconder as coisas, mas também foram feitas coisas boas. Então a gente também não pode jogar no lixo tudo aquilo que foi feito de bom e ter a consciência também que pode melhorar muita coisa, porque uma equipe da grandeza do São Paulo não pode se conformar ou se contentar apenas com Libertadores. Então o nosso objetivo é esse. Hoje no que dá levar o time para a Libertadores e pensar num próximo ano mais vitorioso. Você meteu uma bola para o Daniel Alves, infelizmente estava impedido, né? Quanto disso é você, quanto disso é o trabalho do Diniz, que você elogiou recentemente em entrevista o trabalho do Diniz e como técnico que vem dirigindo você um dos melhores? A gente tem trabalhado muito essa parte dos pés, com o Diniz, com o Marquinhos, com o Otávio, que são os nossos treinadores de goleiros. Então é uma pena que a jogada estava impedida ali, porque tinha a possibilidade de ser um bonito gol. Daniel, talvez o resultado tenha sido melhor que a atuação e o São Paulo sai satisfeito com isso. Você enxerga assim também? Não. Eu acredito que criamos as melhores situações de jogo, fizemos o gol, continuamos criando situações de gols, mas infelizmente não matamos o jogo, mas eu acredito que hoje merecidamente conseguimos a vitória. Daniel, queria que você fizesse uma leitura sobre esse momento de pressão que com certeza pode mexer para a temporada 2020. Sim. Você tem recebido algumas críticas, sim. O Raí tem recebido, o Fernando Diniz principalmente. Que leitura você faz? Cara, eu vou te explicar a minha sensação, a minha humilde opinião e a minha sensação que eu tenho aqui do São Paulo é que no São Paulo existe vários partidos, né? É um clube que existe vários partidos, isso é um problema. Isso é um problema para o clube porque não gera estabilidade. Não todo mundo aqui no São Paulo quer a mesma coisa. Nós queremos uma coisa, mas a volta do São Paulo, o entorno do São Paulo é muito pessimista dentro do clube. A sensação minha é essa, de que aqui no São Paulo não todos querem a mesma coisa. Quem está fora quer entrar,
e às vezes joga um pouco sujo, porque eu acredito que uma equipe, para ela ter estabilidade, um clube, para ele ter estabilidade, tem que estar todo mundo pensando no mesmo sentido, tem que todo mundo estar querendo a mesma coisa, porque senão vira partido político, né? Cada um fazendo a campanha para assumir o São Paulo, cada um tentando derrubar os que estão à frente. Mas eu acredito que um clube, para ser grande e para aspirar realmente a coisas importantes, você tem que estar todo mundo conectado numa só. Infelizmente, isso aqui não é assim no São Paulo, isso aqui não é assim no Brasil. Todos os clubes, ou a grande maioria dos clubes, eles são formados por partido político dentro do clube, um querendo que as coisas vão para o outro para entrar. Essa é a única forma. Mas nós que estamos aqui no São Paulo, nós que hoje estamos na posição de defender a camisa do São Paulo e defender as cores do São Paulo, sabemos o que temos que fazer, estamos trabalhando para isso e eu acredito que as vitórias elas vão criando essa estabilidade necessária, mas o São Paulo está 9 anos sem ganhar, ou 10 anos, não sei, porque não tem estabilidade. Clubes quando tem estabilidade, eles conseguem, e os exemplos eles estão aqui, eles estão muito próximos de você, que um clube ele cresce de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, tudo que seja gerar coisas negativas dentro de um clube, eles não são bem-vindos. Por isso a gente tem que se fortalecer, as pessoas que realmente sentem o São Paulo, que realmente sentem as cores do São Paulo, elas sabem o que é que o São Paulo quer, o que é que os jogadores querem, o que é que os diretores querem e o que é que hoje quem está à frente do São Paulo quer. Então, com isso, eu acredito que a gente tem suficiente. Só que a gente tem que superar aqui no São Paulo, esse tipo de coisa, porque em certos momentos chega a ser ridículo como clube. Eu acredito que nós que estamos à frente temos que saber realmente o que a gente quer, temos que focar no que a gente quer, e o demais, eu volto a insistir, são papagaios repetindo coisas, tentando gerar instabilidade dentro do clube, mas eu vim para cá para fazer com que o São Paulo seja um pouco diferente. Até mesmo, às vezes, a gente vê pessoas que formaram parte do clube criticando, ou tipo assim, eu noto até um pouco de frustração, e a diferença nossa para eles é simplesmente que nós torcíamos para eles, e eles é o contrário, sempre querendo botar confusão, sempre querendo gerar instabilidade, mas crítica, quando ela é construtiva, ela é sempre bem-vinda, ela que te faz melhorar. Elogio, ele te debilita. Então, eu estou acostumado com as críticas, mas eu não vou renunciar ao que eu acredito que é o que me faz chegar onde todo mundo só aspira. Daniel, essa divergência política que você citou, ela chega no CT, chega a vocês, jogadores, vocês se sentem incomodados, ela entra dentro do CT? Ela tá dentro do São Paulo, então quando ela está dentro do São Paulo, ela entra em qualquer lugar, entendeu? Mas eu acredito que para a gente estar protegido disso, a gente tem que dar resultado. Infelizmente é assim, ou felizmente é assim, né? Porque a gente trabalha para isso, a gente trabalha para conseguir os resultados, a gente está aqui simplesmente tentando fazer a nossa história no São Paulo, com todo respeito às outras pessoas que passaram aqui no São Paulo, não queremos ocupar o lugar deles, eles têm o lugar deles, porque quando você forma parte de um clube e você consegue fazer história dentro desse clube, não tem quem borre, não tem quem manche, você não apaga essa história. A história está feita. A única coisa que nós que estamos aqui à frente hoje do São Paulo, queremos escrever um novo capítulo no São Paulo, né? Porque esse clube é muito grande, esse clube é muito respeitado mundialmente. Mas, assim, a gente tem que se blindar, porque a gente sabe que não todo mundo quer a mesma coisa. Então, como a gente quer, como a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente tem que focar, né, em dar esse resultado, em mudar toda essa negatividade que existe dentro do clube e tentar fazer com que essas pessoas elas não alcancem os objetivos dela, porque o São Paulo é maior do que eu, é maior do que o Raí, é maior do que o nosso presidente, é maior do que todos os jogadores que formam parte aqui e todos que passaram também, porque é uma instituição muito maior do que essas pessoas que fizeram uma história aqui. Só que as histórias elas têm que seguir escrevendo capítulos, tem que escrever, os clubes grandes eles têm que vai mudando o jogador, mas os jogadores que estão aqui tem que tentar fazer a sua história aqui dentro, sem querer apagar a dos outros. As pessoas têm que entender isso. Não estamos aqui para apagar a história de ninguém, nem para
ter inveja dos que fizeram aqui, simplesmente estamos aqui para construir a nossa história. E vamos batalhar até o final, até que a gente esteja vestindo essa camisa do São Paulo, por respeito ao clube, por respeito às pessoas que nos trouxeram até aqui e por respeito às cores do São Paulo. A gente vai batalhar porque não há outra, a gente não tem energia para desgastar com esse tipo de coisa, simplesmente para o que é necessário, porque bastante a gente tem. Daniel, o contrato do Raí acaba agora em dezembro e ainda tem uma indefinição ainda sobre a questão do Raí. Sim. Se ele fica ou não para 2020, Sim. que é o último ano do presidente Leco. Para os jogadores, como é que vocês veem isso? É o chefe do departamento de futebol, provavelmente quem mais conversou contigo durante a tua negociação. Sim. A possibilidade do Raí sair para 2020, como isso chega para você? A gente não cogita esse tipo de coisa pelo simples fato de que, volto a insistir no que eu falei antes, né? Nós queremos estabilidade dentro de um clube para mudar essa história, para mudar essa negatividade que há dentro do clube. Um clube grande como o São Paulo não pode estar muito tempo, não pode estar esse tempo todo sem conquistar coisas. Tem que aspirar a coisas positivas, tem que aspirar a voltar a ser do tamanho da grandeza do São Paulo. Mas isso só é possível se a gente tiver a estabilidade, se a gente tiver a oportunidade, né? Simplesmente ter a oportunidade de você escrever uma história. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Todos os lugares que eu passei, vou insistir, eu conquistei por quê? Porque a minha energia ela estava focada no que eu quero, que é defender as cores da equipe que eu jogo e sobretudo aqui, que é mais especial, porque a minha equipe é o clube dos meus sonhos e eu quero conectar as pessoas que estão aqui hoje no São Paulo para que eles entendam que uma história ela só muda se você tiver estabilidade. Senão, você vai passar mais 9 anos sem ganhar, porque eu estava falando até com alguns companheiros, em um ano eles tiveram 4 treinadores, é impossível se você não criar uma filosofia, se você não criar uma identidade, se você não apostar nessa filosofia, nessa identidade, você vai oscilar muito, porque varia treinador. Treina 4 meses, o que alguém vai fazer em 4 meses? Nunca vi ninguém fazer nada em 4 meses. Então, é um processo que você tem que viver. E se você pagar o preço, você consegue aspirar coisas. Se você não pagar o preço, você vai ficar oscilando assim, o clube vai passar mais 9 anos sem conquistar. Mas, a partir do momento que eu vim aqui, eu quero mudar, eu quero melhorar a coisa no São Paulo. E se eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer. Se eu não tiver a oportunidade, que eu não formo parte de partido político, até mesmo porque não é a minha filosofia. Minha filosofia é vir, escrever a minha história, escrever o meu capítulo dentro de um clube tão grande como o São Paulo e tentar conectar meus companheiros nessa mesma energia. O resto é tudo, temos que blindar disso, não ajuda, só atrapalha.